Bom, nós somos a turma do 7º período de Letras Vernáculas da UERN Campus Açul. Ficamos com o conto do livro Laços de Família, de Clarice Lispector, A Imitação da Rosa. No slide seguinte, temos o nome do nosso professor, mestre Alain, professor da disciplina de literatura brasileira. E o grupo é composto por Girlane Mirelli, Joyce Caroline, Marina Linhares, Raniele da Silva e eu, Vitória Hanner. Na nossa introdução, vamos começar falando sobre a desigualdade social, pois ela é um mal que assombra por séculos. Para se ter moradia, saúde, educação e cultura de qualidade, precisa-se nascer no berço das classes médias e as altas. E a literatura? Então, na nossa introdução, a gente traz um pouquinho já de Cândido, de Antônio Cândido, né? Porque tem textos dele que falam sobre isso e vai ser como nossa base teórica para abordarmos acerca tanto das desigualdades, mas principalmente da desigualdade em as pessoas que não têm acesso à literatura. Como objetivo do nosso trabalho, no slide seguinte, o principal objetivo deste trabalho é quebrar os paradigmas sociais em questão da literatura, mostrando a importância de se trabalhar com textos literários. Então, nesse trabalho, vamos abordar principalmente as desigualdades, como falei anteriormente, e principalmente as desigualdades das pessoas que não têm acesso à literatura e o porquê da importância de se estudar literatura e principalmente de saber o que os críticos literários acham. Biografia de Clarice Lispector. Muitas pessoas acreditam que Clarice ela seja natural do nosso país, né, o Brasil. Porém, Clarice ela é ucraniana, certo? O seu nascimento se dá a partir do momento que ela migra com os seus pais para a América, certo? Em 1922, ela chega ao Brasil levando e tentando querer uma vida ainda melhor do que ela vivia na Ucrânia, certo? Com o passar dos anos, Clarice se torna uma grande escritora. Ela entra para a literatura, esse universo literário, a partir dos 9 anos, quando ela escreve a peça Pobre Menina Rica. Então, a gente vê que, desde a infância, Clarice ela já traz essa característica marcante com ela, né, de ser escritora, de estar dentro do universo da literatura. Suas obras criaram nome a partir da publicação do Conto Triunfo, quando ela cursava, né, direito, quando ela estava ingressando ali no curso de direito. A narrativa clariciana ela é marcada pela epifania. É como se fosse um momento de revelação que o personagem tem, como fosse uma espécie de uma surpresa, de algo marcante que o personagem ele vai sofrer, né, obter ao longo da narrativa. Além disso, é notória a inferiorização narrativa, a aproximação de vozes, inadaptação dos personagens, o questionamento do ser, a valorização das palavras. Clarice ela trata muito de querer valorizar as palavras que ela tenta empregar e emprega dentro da sua obra literária, assim como a gente vê no conto, né, que está em análise. Suas principais obras são Laços de Família, A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela, Felicidade Clandestina e Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Então, Clarice ela é uma das grandes escritoras, né, do século XX,
E aí ela ainda é, né, vista por muitos olhares como uma das principais escritoras, né, modernistas. Então, entendendo que a literatura ela é uma expressão da nossa realidade, né, uma representação da nossa realidade, eu vou trazer aqui um trecho de Antônio Cândido também, para entrar já dentro do contexto em que a obra aconteceu, que foi escrita, certo? Então, além do conhecimento, por assim dizer, latente, que provém da organização das emoções e da visão do mundo, há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é, planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor. Esses níveis são os que chamam imediatamente a atenção e é neles que o autor injeta as suas intenções de propaganda, ideologia, crença, revolta, adesão, etc. Pode passar, Gilane, por favor. Então, nesse contexto, é importante. Pode passar, Gilane, por favor. É importante que a gente conheça um pouquinho sobre o contexto histórico e literário em que essa obra aconteceu, né? Entendendo aí a literatura como essa expressão da realidade. E aí, entendendo um pouquinho sobre o modernismo, que é o contexto em questão, o que aconteceu nesse movimento literário? O modernismo ele foi um movimento ali que chegou para romper com certos paradigmas, certos padrões sociais que a literatura tinha, né? E aí, um dos grandes anseios dos autores dessa época era usar da realidade para se manifestarem, para se expressarem e, com isso, mostrarem seus anseios, suas provocações, né? E até mesmo fazer denúncias. E aí esse movimento ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração que começou foi o início do modernismo, né? Que começou com a Semana de 22, Semana de Arte Moderna, e foi até o período de 1930. E aí o segundo momento foi a segunda geração que aconteceu entre 1930 a 1945. E aí, na primeira geração, tinha muito essa questão da ruptura na poesia, certo? Na segunda geração, já foi aí o surgimento da prosa modernista, mais voltada para o regionalismo. Então, aqui, a prosa nordestina também vai aparecer com muita intensidade, né? E sempre nesses romances, nessa prosa, sempre com essa característica de trazer à tona questões da modernidade, né? E também com um teor muito psicológico dos personagens, essa questão da introspecção. E isso vai aparecer com muito mais intensidade na terceira geração do modernismo, que inicia-se no ano de 1945, que é onde está inserida a obra Laços de Família, em que está o conto que nós vamos analisar aqui com vocês, certo? E aí, nesse período, o que estava acontecendo no mundo? A gente tem aí um fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi um movimento aí, um acontecimento histórico que mexeu muito com a humanidade, não é? No Brasil, tinha também ali a ditadura de Getúlio Vargas, né? A era Vargas ali, que tudo isso influenciou essas guerras civis, essas guerras ideológicas, políticas, tudo isso influenciou também nesse comportamento, né, nessa introspecção, nessa análise psicológica que é colocada nas obras. E aí, entendendo também que a cultura faz parte que tem uma influência na literatura, a gente também vai olhar um pouquinho sobre como que era a sociedade daquela época, né? Então, uma sociedade extremamente conservadora, uma sociedade em que o patriarcalismo era muito mais intenso, né? Os padrões sociais, as imposições sociais em relação
a comportamento, a formas de pensamento, principalmente nas mulheres, né? Então, tudo isso influenciou também a escrita de vários autores dessa época, inclusive de Clarice, certo? E aí, quando a gente tiver mais na frente analisando, vocês vão conseguir identificar todos esses contextos que eu mencionei aqui agora. Vou passar já. Bom, volta aí, por favor. Cândido ele vem nos dizer que os valores que a sociedade preconiza, os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. Portanto, a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. E aí eu trago para dentro da literatura de Clarice Lispector que ela faz justamente isso, a literatura como um todo, e agora em questão que a gente vai tratar sobre a literatura de Clarice Lispector. A escrita de Clarice, ela traz esses pontos, de confirmar, de negar, de propor e de denunciar, de combater, de apoiar, e fornecendo essa possibilidade da gente viver dialeticamente os problemas, ou seja, a literatura de Clarice ela vai trazer à tona as questões sociais, as questões familiares, cotidianos comuns, dia a dias comuns, e, porém, dentro desses dia a dias que são comuns na nossa sociedade, nossa vivência, trazem pontos que é preciso que haja uma reflexão, tanto social, quanto pessoal, psicologicamente, e Clarice, ela vai trazer isso à tona. E aí, mas de acordo com o que a gente for discutindo, nós vamos ver como que ela trata essas questões, como que ela confirma e nega, como que ela propõe, como que ela denuncia essas questões. Porque a literatura, ela é espelho da nossa sociedade, ela é o reflexo da nossa sociedade, e quanto a isso, a literatura de Clarice Lispector, ela deixa isso bem nítido, porém, cabe a nós ler e refletir sobre os pontos que Clarice aborda. Pode passar, por favor. O conto que a gente vai trabalhar hoje é o conto A Imitação da Rosa, é o quarto conto que está dentro desta coletânea Laços de Família. E aí, antes de adentrar no conto, eu quero falar um pouco sobre a obra, Laços de Família. Essa obra, ela é um dos livros mais importantes de contos da nossa literatura. Ela é considerada uma das melhores coletâneas de contos da nossa literatura brasileira. A primeira publicação dela é datada em torno dos anos de 1960, no ano de 1960. Essa obra ela é composta por 13 contos de Clarice. Dentro desses 13, o quarto conto é A Imitação da Rosa, o conto que a gente vai tratar, como eu falei anteriormente. E em todos esses contos, Clarice vem mostrar para a gente como que se dão as vidas dos personagens dentro das temáticas familiares, dentro da sociedade, em cotidianos comuns, e todos os contos eles vão ter esses aspectos desses laços, apesar de que tem um conto específico, que é os Laços de Família, que dá nome à obra, porém, todos os outros contos a gente vai poder enxergar essa situação familiar, o cotidiano de diversas famílias, principalmente da classe média alta, da burguesia carioca. E aí, ao longo do que a gente vai entrando na obra, a gente vai passando a enxergar a crítica de Clarice, as denúncias que ela traz dentro dessa sociedade, que é a sociedade onde Clarice viveu. Ela tinha propriedade para falar do que ela falava. E aí a gente traz essa reflexão dentro da obra Laços de Família, para que fique aí à disposição de quem não conheceu, passar e tiver curiosidade, passar a conhecer. E também, para quem já conhece, passar a refletir mais ainda, porque a obra de Clarice ela é cheia dessas questões, Não tem como a gente ler Clarice, pode ler 1000 vezes, mas a gente vai estar sempre refletindo sobre. E aí eu trago uma citação que está dentro do conto, A Imitação da Rosa, que diz: ela se prometia que nunca mais se deixaria tentar pela perfeição. Nunca mais. E aí nós vamos entrar no conto A Imitação da Rosa,
E essa citação, ela vem mostrar uma das situações que Laura, que é a protagonista desse conto, ela vivia, né? Ela não se permitia viver a perfeição. Ela via a perfeição como algo que fosse banal para ela, né? Fosse algo que não não contribuísse muito para a vida dela, mas principalmente pela questão dela ser mulher, dela ser uma mulher de família e submissa a um marido. Pode passar, por favor. Aí a gente entra no conto, né? Eu vou resumir um pouco do conto para que vocês se situem de como que a gente vai fazer as nossas análises, porque para que a gente possa fazer a análise é preciso situar vocês da situação que Laura passa, né? O conto tem como protagonista Laura, uma mulher de classe média da burguesia carioca, aparentemente. Ao ler o conto, é perceptível que Laura ela acabou de voltar para casa de uma internação, ela passou um tempo internada em algum lugar. Entende-se que tenha sido em um manicômio ou uma clínica médica, alguma coisa do tipo. E aí, Laura, ela é uma mulher casada que sente a necessidade de se mostrar uma mulher correta para a sociedade, para o marido dela, uma mulher de família. O conto mostra que eles ainda não têm filhos, mas apesar deles não terem filhos, Laura ela ainda é submissa ao seu marido. Porém, ao longo da leitura, nós vamos ver que essa questão dessa submissão está ali, como é que eu posso dizer, implicitamente destacada. Ana, ela enxerga, porém, esse ponto desse ver de Ana, né, desse enxergar de Ana, ainda está implícito. E aí, ao longo do conto, a gente vai vendo que Ana, ela é muito metódica, ela sente necessidade... Ana não, perdão, Laura. Confundi com o conto Amor. E aí, Laura, ela é muito metódica, né? Ela vive essa vida de submissão ao marido dela, à família. E aí, ao longo do que a gente vai lendo o conto, nós vamos percebendo que ela sente a necessidade de uma perfeição. Mas que perfeição é essa, né? Um dos pontos mais altos do conto é quando chega os momentos em que Laura ela passa a refletir sobre aquela flor que tem ali na sala dela. E aí ela decide dar a flor à melhor amiga dela, que melhor amiga entre aspas, né? É importante frisar isso. E aí após quando ela começa com essa reflexão, ela decide pedir para a empregada dela e deixar essa rosa até a amiga dela, onde mais tarde, com seu esposo, ela irá jantar. Porém, após ela intimar a empregada dela e deixar essa rosa na sua amiga, ela começa a sentir ela começa a refletir sobre por que ela vai dar essa rosa à sua amiga, sendo que ela nunca teve nada. Na concepção dela, ela nunca teve nada. E a rosa é algo tão lindo, algo tão perfeito, mas justamente por ser uma perfeição, mas justamente por a rosa ter essa perfeição, é que Laura ela não pode ter ter esse algo perfeito. Porque ela sente que ela não necessita desse algo perfeito, mas ao mesmo tempo ela sente. E aí, ao longo do que a gente for discutindo, vocês vão percebendo, nós destacamos algumas citações de dentro do conto, onde a gente vai adentrar melhor nessa questão e vamos conhecer mais sobre o que é que o conto trata. Aí nós temos alguns trechos, né? Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender o marido enquanto ele se vestia. E então saíram com calma, de braço dado como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Primeiro, calmamente vestir-se. Segundo, esperar Armando já pronta. Terceiro, o terceiro que era? Pois era isso mesmo que faria. E poria o vestido marrom com gola de renda creme, com seu banho tomado. Aqui a gente pode ver que
nós destacamos alguns trechos, né, do conto, e aí Laura, ela traz esse pensamento, né? O conto inteiro ele vai tratando os pensamentos de Laura. E aí ela fala, o narrador nos mostra, né, que antes que Armando voltasse do trabalho, Armando era o marido de Laura, e aí a casa deveria estar arrumada, ela deveria estar arrumada para esperar o marido dela. E há quanto tempo ela não fazia isso? Quando remete a quanto tempo ela não fazia isso, entra a questão de que ela estava internada, ela estava fora de casa e acabara de voltar. E aí nós vemos como que essa questão da submissão está presente quando Laura ela mostra os pontos, além dela ser tão metódica, né? Ela gostar, ela preferir seguir um rumo linear sobre a vida cotidiana dela, né, de mulher submissa, ela coloca calmamente vestir-se, esperar Armando já pronta, e o terceiro que era? Pois era isso mesmo, era isso mesmo que faria, poria o vestido e esperar Maria Bã, esperar o seu marido. Por quê? Porque Clarice, ela traz dentro de Laura a submissão que essas mulheres da sociedade, tanto daquela época, quanto ainda hoje, muitas mulheres ainda passam. Elas sentem a necessidade, elas têm uma rotina de todos os dias estar ali metodicamente fazendo. Primeiro, acordo de manhã, faço a comida do meu marido, cuido dos meus filhos, arrumo a minha casa, e é sempre essa rotina. E aí, Laura, ela, com essas pontuações, né, de primeiro, segundo, terceiro momento, o que ela deve fazer, ela é a representação dessas mulheres. O que essas mulheres passam? Porque assim como Laura, ela tem essa necessidade de seguir essa rotina, muitas outras mulheres que encontram-se submissas hoje, e há anos atrás, e a gente sabe que isso é uma luta pertinente, que ainda acontece muito, e a gente não sabe quando que isso vai acabar, mas é uma coisa pertinente que Clarice ela traz dentro do conto. Porém, nem todos vão ter essa mesma visão, porque a literatura ela traz essa questão de interpretação, cada um vai ter sua interpretação, cada um vai ter o seu ponto de vista, vale salientar que esse é o meu, minhas colegas podem ter outros, e assim sucessivamente, mas a obra, o conto em análise é este, e nós estamos trabalhando a partir da visão que a gente teve do texto de Cândido e da nossa percepção de leitura. Gilane, passe novamente, por favor. Então, aí mais 2 trechos, certo, da obra. As pessoas, felizmente, ajudavam a fazê-la sentir que agora estava bem. Sem a fitarem, ajudavam-na ativamente a esquecer, fingindo elas próprias o esquecimento como se tivessem lido a mesma bula do mesmo vidro de remédio. Ou tinham esquecido realmente, quem sabe? Há quanto tempo não via Armando, enfim, se recostar com abandono, esquecido dela, e ela mesma? Era preciso tomar cuidado com o olhar de espanto dos outros. Era preciso nunca mais dar motivo para espanto, ainda mais com tudo ainda tão recente. E, sobretudo, poupar a todos o mínimo sofrimento da dúvida. E que não houvesse nunca mais necessidade da atenção dos outros. Nunca mais essa coisa horrível de todos olharem na mudos e ela em frente a todos. Nada de impulsos. Então, nesses trechos aqui, é só importante enfatizar a característica de Laura enquanto mulher naquela sociedade, né? E que tem essa preocupação com os padrões, com as imposições, né? E com os olhares dos outros, né? Então, esses trechos aqui dizem muito sobre Laura e sobre algumas outras citações mais na frente que a gente vai passar. Pode passar, Gilane, por favor. Bom, sentou-se no sofá como se fosse uma visita na sua própria casa, que tão recentemente recuperada, arrumada e fria, lembrava a tranquilidade de uma casa alheia, o que era tão satisfatório, ao contrário de Carlota, que fizera de seu lar algo parecido com ela própria. Laura tinha tal prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal, de certo modo perfeita,
por ser impessoal. E aí, como Ranieri disse anteriormente, ela tinha muito receio da perfeição. Então, ela queria que tudo fosse impessoal, que não lembrasse ela própria e que tudo tivesse um padrão. E até mesmo ela fazia parte do padrão, como os móveis da casa dela todos de cor marrom e ela toda de cor marrom, com a gola creme, com o vestido creme, com o cabelo marrom, com os olhos marrons, sempre fria e arrumada. E o outro trecho é: e ela retornara, enfim, da perfeição do planeta Marte. Ela, que nunca ambicionara senão ser a mulher de um homem, reencontrava grata sua parte diariamente falível. De olhos fechados, suspirou, reconhecida. E aí a gente tem nesse trecho justamente a parte de submissão de Laura, né? Quando fala, ela que nunca ambicionara senão ser a mulher de um homem, como se nunca na vida ela tivesse ambicionado nada, senão isso. E era exatamente o que acontecia nos anos 60, em que as mulheres eram consideradas pela sociedade, pelo Estado, pelo sistema, propriedade de um homem, seja do pai, do marido, do irmão, do primo, só bastava ser homem. O que não bastava era ser uma mulher independente. Tinha que ser uma mulher submissa. E uma coisa só para destacar nesse trecho que a Vitória acabou de ler, é que dentro desse contexto é um momento ali em que vai acontecer a epifania de Laura, certo? Então, nesse momento aí que ela fala assim, reencontrar a grata sua parte diariamente falível, de olhos fechados suspirou reconhecida. É um momento do conto em que ela finalmente termina os seus afazeres e entra nesse momento de epifania ali, já vai entrando nesse momento de epifania. Outra parte que Joyce acabou de lembrar é justamente uma dualidade que existia em Laura, entre os pensamentos superficiais e os pensamentos profundos dela, em contradição com Carlota, né? Porque ali em cima ela fala o que era tão satisfatório, ao contrário de Carlota, que fizera do seu lar algo parecido com ela própria. Em uma das conversas de Laura com seu marido Armando, ela questionara ele como ele via Carlota, uma mulher independente, uma mulher com personalidade, e ela já era totalmente diferente. Enquanto Carlota era acelerada, enquanto Carlota queria as coisas do jeito dela, Laura não. Sempre foi aquele negócio de método, de padrão, de impessoal, né? E aí a gente vê essa contradição, que ao mesmo tempo em que ela se vê e quer ser impessoal, ela também questiona como a amiga dela tem uma personalidade forte, tem um teor de independência, coisa que as mulheres daquela época não deveriam ter. E é aí que começam os questionamentos de Laura, né? Na busca pela sua identidade também. Girlane, pode passar. Bom, nesse trecho aqui, já fala o seguinte. Pode voltar. E as rosas faziam-lhe falta. Haviam deixado um lugar claro dentro dela. Tira-se de uma mesa, limpa um objeto, e pela marca mais limpa que ficou, então se vê que ao redor havia poeira. As rosas haviam deixado um lugar sem poeira e sem sono dentro dela, no seu coração, aquela rosa que ao menos poderia ter tirado para si sem prejudicar ninguém no mundo, faltava, com uma falta maior. Então, nesse trecho a gente pode analisar diversas questões. Primeiro, quando ela fala nesse lugar claro, justamente um lugar claro que deixou dentro dela foi que, a partir das rosas, ela percebeu outra vida, ela começou a ter novos olhares, porque ela se via muito escura, ela tinha uma obscuridade dentro dela em que ela deveria seguir aquele padrão, ela deveria ser de tal forma, porque era aquilo que era imposto para ela. Então, ela não tinha um olhar claro sobre as coisas, mas sim um olhar mecanizado de que se é assim, então eu tenho que ser dessa forma.
E aí, tira-se de uma mesa limpa um objeto, e pela marca mais limpa que ficou, então se vê que ao redor havia poeira. E aí a gente pode justamente ver como se Laura fosse a sua própria casa cheia de poeira, e que ao conhecer a Rosa, ao ver a Rosa na sua frente, foi aí que foi clareando todo o olhar dela, em concepção com o mundo, em concepção com seus pensamentos. As rosas haviam deixado um lugar sem poeira e sem sono dentro dela. Por que sem sono? Porque no decorrer do conto, a gente percebe que ela, ao fazer todas as tarefas por método, primeiro fazer isso, segundo fazer aquilo, terceiro fazer aquilo, no final ela se sentia cansada. E ela se sentia bem por estar cansada. Mas isso acontece muito, tanto com a Laura, tanto com outras pessoas em outros contos, e principalmente com a gente. Quando a gente faz as coisas muito no automático, para que a gente não pense nas coisas, então a gente, no final, se sente com sono, se sente cansada. E era da mesma forma que Laura se sentia. No seu coração, aquela rosa, que ao menos poderia ter tirado para si, sem prejudicar ninguém no mundo. Por quê? Porque não iria realmente prejudicar ninguém. Era uma coisa que seria dela, né? Faltava, com uma falta maior. E justamente na parte em que ela pensou em presenteá-la, a amiga Carlota, com as rosas, é que ela viu que ela poderia ter alguma coisa, ela poderia ter alguma coisa como propriedade dela, da mesma forma que a sociedade colocava as mulheres como propriedade dos homens, porque nós mulheres não poderíamos ter uma coisa só nossa. Só os homens que tinham esse direito, só os homens que têm esse direito. Então, dessa forma a gente vê a própria submissão que ela acredita dentro dela, né? Porque é uma submissão tão grande que ela acha que ela não pode ter nada, nem ao menos uma rosa. Pode passar, Girlane. E aí a gente vê, né? Ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele olhava, envelhecido, cansado, mas curioso. Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Na porta aberta, via sua mulher, que estava sentada no sofá, sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como num trem, que já partira. E aí, Clarice, ela coloca essas questões e vale a gente refletir, né? Trazendo para essas questões da mulher. Quando ela coloca, né? Ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Laura, já estava ali à espera de seu esposo, bonitinha, do jeito que é dito pela sociedade, naquela época era dito que a mulher deveria estar, né? Aí ele, o marido dela, Armando, sabia que ela fizera o impossível para não se tornar luminosa e inalcançável. Por quê? Porque Laura, ela se sentia uma mulher fechada dentro de si, que ela não poderia ter brilho, ela não poderia aparecer, porque ela deveria estar sempre abaixo do marido dela, ela deveria estar sempre atrás do marido dela, o marido dela em primeiro lugar, porque o homem era o chefe da família, né? E aí, com timidez e respeito, ele a olhava. E aí vem mostrar essa questão de timidez e respeito, ele a olhava, mostra como que, tipo assim, os homens, apesar de estarem num patamar à frente da mulher, ele sempre a respeitava. Mas que respeito era esse? Era o respeito que a sociedade dizia que ele tinha? Ou era o respeito verdadeiramente tido como admiração pela esposa que ele tinha? Será que ele tinha admiração por ela? Ou ele era apenas um marido comum daquela sociedade, onde ele exigia dela, por mais que não seja diretamente, indiretamente, mas ele exigia, por ele ser homem, ele exigia aquele papel dela. E ali ele olhava ela e ela estava sentada, quieta, esperando por ele, e ele chega à porta, olha para ela com timidez e respeito. E aí mostra essa questão de que, tipo assim, eles viviam numa relação saudável, mas até que ponto essa relação era saudável, né? E aí Clarice mostra também que ele está envelhecido, cansado e curioso. Por quê? Porque Laura, ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher aparentemente muito bonita, né? Pelo que a gente mostra no conto, pelo menos segundo a minha interpretação. E aí ela tinha essa beleza, essa jovialidade, enquanto Armando ele já estava envelhecido, ele estava cansado,
devido nessa questão de ele trabalhar fora, e isso que a sociedade prega, que um homem que trabalha fora, ele é cansado, ele envelhece rápido, porém a mulher, ela também passa por essa mesma situação, porque ela é humana, assim como o homem, né? Mas aí mostra a questão de Armando, porque Armando, ele olha a mulher dele, ele já está cansado, ele já está envelhecido, e aí ele mostra que, Laura, ela tem que seguir o meu caminho, ela tem que ir atrás de mim, ela tem que vir comigo. Porém, Laura, ela ainda está ali, né, quieta na dela, com a jovialidade dela presente, porém, apesar dessa jovialidade, ela tem medo de buscar a luz, ela tem medo de se mostrar, né? E aí, tanto que envelhecido e cansado, mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Porque apesar de Armando ele estar envelhecido e cansado de nós sabermos tudo que a sociedade ela impõe sobre a questão do marido e da mulher, ele enxergava que Laura, ela tinha potencial, ela era uma mulher grande, ela poderia se auto-enxergar, assim como ela faz no conto, né? E aí ele fica calado, ele não tem o que dizer. Porém, a sociedade ela já fala por ele. E aí, da porta aberta, via sua mulher que estava sentada no sofá, apoiar as costas, de novo alerta e tranquila como num trem. E aí, o que será que é esse trem, né? Esse trem eu entendo como a vida que Laura ela tinha, que ele, quando está parado, ela está ali à espera de que tudo aconteça, de que esse trem parta, para que ela chegue a um novo ponto, né? Ela chegue a um novo lugar. E aí, quando Clarice diz que já partira, né? Esse trem já partira, porque Laura, ela já não é a mesma que Armando deixou antes de sair de casa. E aí, quando Laura ela passa por todo o processo de epifania, quando ela se auto-reconhece, esse trem que estava parado, né? Quando o Armando saiu, esse trem já havia partido e Laura já tinha se reconhecido como tal. Porém, o que ela vai decidir, aí fica em questão, o trem já partiu. Porém, a questão de que Laura, será que ela continuou como uma mulher empoderada, né? Ou ela permaneceu naquela questão de mulher submissa? Outra questão em relação a esse trecho é que tem uma parte, né, que fala assim, ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Todas as vezes que Armando chegava em casa, ela não estava com o vestidinho de casa. Ela já estava com a casa arrumada, ela já estava tomada banho, ela já estava arrumada com seu vestidinho de sair. E aí, por que Laura não estava como sempre estava, né? Com tudo arrumado, só esperando o marido chegar para que ela ajudasse ele a se arrumar, sabe? Porque as mulheres daquela época, e até muitas mulheres de hoje, elas têm que estar com tudo pronto. Por quê? Porque é obrigação delas. Então, ela tem que esperar o marido, ela tem que servir ao marido. E aí, outra coisa em que fala, como o Raniel falou, da porta aberta, via sua mulher que estava sentada no sofá sem apoiar as costas. Isso remete muito a, tipo, ela não tá ali, sabe? Ela tá ali em contrapartida, ela tá ali querendo partir. Ela não tá mais com as costas apoiadas no sofá, naquela vida cômoda, naquela vida convencional, esperando o marido, né? Porque ela vivia presa em um cotidiano convencional, tentando se esconder de si mesma para continuar sobrevivendo. Então, é um novo alerta, é um novo olhar que ela teve sobre muitas coisas a partir do momento dela com a Rosa. E que já partira, como um trem que já partira. Como se ela se percebesse, se tocasse, se caísse em si, e visse que não é mais daquela forma, que o mundo não era mais o mesmo. E que, na verdade, nunca foi, mas era um mundo em que a sociedade impõe para as mulheres, né? Também tem isso. E é exatamente essa parte de que já partiram, relacionada com a questão do vestidinho de casa que ela estava, que Armando ele nota que Laura já não é mais a mesma. Esse trem que ela estava, né? Esse trem já partiu. Por quê? Porque Laura, a partir do momento que ela já não está mais padronizada como todos os dias, ela se tornou outra. E a partir de quê? A partir desse momento de epifania, né? E aí ele vê que o recado já está dado para ele, né? Que Laura já não é mais a mesma. Laura já partiu da fase que ela estava para outra,
justamente por essas características que ele vê quando ele chega na porta de casa e ela não está igual todos os dias. Igual como todos os dias, no caso. Pode passar. Cândido ele vem nos dizer que pensar em direitos humanos tem um pressuposto. Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Esta me parece a essência do problema, inclusive no plano estritamente individual, pois é necessário um grande esforço de educação e autodeterminação e automedicação a fim de reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a tendência. Perdão, que palavra é essa que eu não estou enxergando? A tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais urgentes que os dos próximos. E agora a gente passa a palavra para a Marina. Dando continuidade no próximo slide. Pronto. Aqui nós temos uma citação de Bakhtin. A literatura fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. Então, como nós já observamos, né, acredito que vocês perceberam, diante das discussões das colegas, que a literatura e o contexto histórico, eles são inseparáveis. Então, uma determinada obra escrita em um determinado contexto vai trazer marcas daquele contexto, vai trazer marcas de, de experiências vividas, vai trazer marcas sobre interações sociais, certo? Então, se essa obra de Clarice Lispector ou qualquer uma, né? Aí vamos falar então do conto A Imitação da Rosa. Foi escrito na década de 60. Como é que as mulheres se comportavam? Aí as colegas falaram anteriormente sobre o patriarquismo, sobre como a mulher tinha que se portar diante do homem, e mais a seguir nós vamos discutir um pouco e ver como é que esse contexto histórico, né, ele vai influenciar na construção dessas obras literárias que forem escritas. Em seguida, nós vamos ver, pode passar o próximo slide, que não, como já foi falado, que não tem como fazer essa separação. Falando um pouco aqui de Antônio Cândido, um grande crítico literário brasileiro, ele defende no seu texto Direitos Humanos e Literatura que a literatura é uma necessidade universal do ser humano. Ou seja, se ele diz que é uma necessidade universal, como falaram anteriormente, no início, se eu não estou enganada, como a moradia, como a alimentação, por que não acesso à literatura? Né? Independente de classes sociais, mas como um direito de todos. E na obra de Clarice Lispector ou qualquer outra, nós vamos perceber que a literatura faz uma diferença. Tomando como exemplo o conto A Imitação da Rosa, nós percebemos que é um leque que traz várias inspirações, né? Traz também muitos conflitos femininos, certo? Nós podemos perceber. Podemos perceber também os papéis de gêneros, e esses conflitos que nós percebemos nos faz pensar, nos faz refletir. E aí podemos perceber a importância, como Antônio Cândido fala, né, da literatura. Porque no momento que nesse conto, A Imitação da Rosa, traz para a mulher um pensamento ativo, um pensamento crítico, nós podemos ligar o que Antônio Cândido diz. Por que isso é essencial, né, para o ser humano? Por essa necessidade.
Clarice Lispector, ela tem um dom na escrita dela que faz despertar, principalmente no feminino, né, esse olhar crítico. Por quê? Por que que a mulher, nessa época, tinha um papel diferente do homem? E as colegas falaram anteriormente sobre a Clarice, né, no caso a Laura, a personagem, ela não querer ser perfeita. É muito bem colocado isso que elas falaram, mas como se o maior medo dela fosse não seguir aqueles padrões que eram impostos pela sociedade. Para ela, o maior medo dela era não conseguir seguir aqueles padrões. Mas também nós podemos perceber a transformação que as mulheres que vem acontecendo, né, na vida das mulheres naquela década, que é o exemplo da amiga dela, Carlota. Então, podemos perceber que, ao mesmo tempo que tinha uma que não falava quando os homens conversavam, tinha que estar ali na hora que o marido chegasse, daquele jeito, da forma como o padrão tinha que ser, tinha também já uma transformação. Tinha mulheres que falavam alto, tinha mulheres que se intrometiam nas conversas dos esposos. Mas na frente, continuando, nós vamos dar continuidade sobre algumas questões e aí vamos lembrar sobre o que Cândido fala e o que a obra de Clarice desperta nos leitores, sobre o que eu falei anteriormente e vem sendo falado desde o início da apresentação, sobre qual é a importância, né? Qual a importância de ter acesso à literatura. Eu vou iniciar, em seguida minhas colegas darão continuidade, como já foi citado. O que esse conto vai despertar em mim, vai despertar em uma mulher atualmente? Naquela década, as mulheres elas tinham que se comportar de uma tal forma, mas ainda hoje tem mulheres que seguem esses padrões. Nós ainda encontramos essas semelhanças, tá certo? Então, a literatura ela vai transformar esses sujeitos. E por isso que Cândido defende que ela é um direito universal, que é e deve ser um direito universal, para que haja essa transformação nos sujeitos, essa transformação no ser humano. Podem dar continuidade. O que se pode aprender, o que pode se aprender ao ter contato com os textos literários, né? Os textos literários, eles têm o poder de nos mostrar o que muitas vezes a sociedade nos esconde. E os textos literários, né, a literatura em si, ela tem esse poder de nos abrir os olhos. E aí uma das questões que eu trago, né, sobre essa questão do que a gente pode aprender com esses textos é isso. A literatura, ela vai nos dar a possibilidade de enxergar o mundo. Ela vai nos possibilitar a oportunidade de enxergar a sociedade como ela é verdadeiramente, porque muitas vezes a gente se atenta a uma mídia digital, nos atentamos ao posicionamento de uma pessoa em questão, porém, se nós não nos atentarmos a ler os textos literários, se nós não tivermos a oportunidade de ler os textos literários, de ter acesso a essa literatura que constrói, que reconstrói e ressignifica o ser humano, que humaniza o ser humano, nós vamos estar, de certa forma, vendados para tudo que acontece em torno da nossa realidade. Por exemplo, Clarice, ela traz nitidamente nos textos dela, né, principalmente na obra Laços de Família, ela traz questões familiares, ela traz questões onde as mulheres que vivem cotidianos comuns à sociedade, vivem coisas que essas mulheres passam. Porém, Clarice, ela mostra como, criticamente, né, e filosoficamente, como que, além de literalmente, como que essas mulheres, elas passam a enxergar, elas podem enxergar o sacrifício que elas passam todos os dias. A Clarice, ela tem esse poder, né, na escrita dela,
de humanizar as pessoas, não só as mulheres, porque ela traz muito essa questão das mulheres dentro da obra dela, mas ela humaniza todos aqueles que leem ela. Por mais que você leia Clarice hoje, não entenda o que ela escreveu, apesar de que, tipo assim, a escrita dela é uma escrita considera um pouco, não vou chamar uma escrita simples, mas uma escrita com simplicidade, né? A escrita de Clarice, ela traz essa simplicidade de mostrar esses cotidianos, porém, vai muito além do que está ali escrito. Ela, na escrita dela, ela mostra o implícito. O que nós podemos enxergar a partir do momento em que a gente lê o texto de Clarice e a gente passa a refletir. Porque não é ler o texto puramente uma vez e dizer assim, Clarice diz isso. Não. O texto de Clarice, ele vem nos proporcionar essa reflexão social, essa reflexão de vida que nós devemos ter e que a literatura, ela nos possibilita ter. Porque Cândido, ele vem nos dizer que a literatura humaniza, e realmente a literatura humaniza. E a literatura de Clarice, ela está carregada dessa humanização, ela é humanizadora, porque ela nos proporciona enxergar o que a sociedade muitas vezes nos esconde, coloca uma venda nos nossos olhos. E quando a gente abre um livro de Clarice, nós estamos abrindo os nossos olhos para enxergar o que realmente acontece dentro de uma sociedade, dentro da minha vida, dentro da vida de outras mulheres, de homens, dentre outros fatores. Bom, em questão sobre essa pergunta que a Nelly leu, entra outra dentro dessa, né, que é quais fatores tendem a somar no nosso conhecimento de mundo a partir do contato com os contextos sociais expressos nas obras. Trazendo a obra de Clarice, que é Laços de Família, e o conto inserido nessa obra, A Imitação da Rosa, a gente pode perceber muito a questão do feminismo, muita questão do abuso psicológico também, muita questão de relacionamentos abusivos, muita questão de submissão. São vários traços ligados num só, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de abuso psicológico, a gente vê presente na obra o abuso psicológico da própria personagem, em que ela tenta arrumar tudo do lado de fora para que dentro também esteja arrumado, e aí ela fica naquela contradição, sabendo que não está, e se abusando psicologicamente para que aquilo esteja forçando a sua mente. E aí também tem outra questão em relação a esse abuso, em que a gente vê uma contradição quando ela vai ao médico, e o médico fala para ela tentar ser calma, para ela não se forçar, mas que ela todo dia tome um copo de leite. Será que ela não estaria se forçando a tomar esse copo de leite também, né? E aí, quando ela vê essa contradição dentro dela, ela só quer encaixar tudo, fazer tudo pelo método. Então, a gente vê esse abuso psicológico dela, de tudo estar num padrão, de tudo estar na mais perfeita ordem, só que está sempre na mais perfeita desordem. Outro ponto que a gente vê é justamente aos dos relacionamentos da época, como fui falando anteriormente, em que ela sempre estava posta como uma mesa a servir o marido. Isso acontecia tanto no anos 60, nos anos 70 e atualmente também. Isso a gente vê muito hoje em dia. E as mulheres ainda acham, ok, estamos no século XXI, mas muitas mulheres ainda olham e dizem o porquê do feminismo. Eu não sou feminista, mas a gente não para perceber que o feminismo é nada mais que os direitos da gente, a busca por nossa própria identidade, em coletividade, né? Que é todo mundo junto, todas as mulheres se ajudando nisso. E aí, talvez na época, se Laura tivesse a ajuda de Carlota para dizer, olha, Laura, não é dessa forma. Deixa eu tentar te explicar, deixa eu tentar abrir seus olhos. Mas às vezes Laura nem precisou também, né? Ela sozinha, com a sua interpessoalidade, ela percebeu que uma rosa ali tão estranha, que nunca tinha habitado dentro da sua casa, mudou tudo. Por quê? Porque não fazia, aquela rosa não se encaixava ali. Aquela rosa era branca, com cores vermelhas, rosas, e não estava ali no padrão marrom, não estava ali no padrão creme. E ela viu que a rosa chamava atenção.
Então, a gente percebe aí outro fator que soma, né, em questão das características presentes, as conotações poéticas presentes no conto, né? E aí, a partir disso, o que pode se aprender, principalmente com a imitação da Rosa, né? É um conto que abre muito o olhar do outro para diversos fatores, e principalmente o fator de as mulheres são tratadas pela sociedade com submissão, mas também as mulheres podem abrir o seu novo olhar. E também a questão de que a gente tem que prestar atenção como é colocado um homem nessa obra e como é colocado uma mulher nessa obra também, né? Porque existe uma dualidade ali de identidades. E aí a gente vê muito e a gente percebe o seguinte, por exemplo, antes de ler um livro, antes de ler um conto, uma crônica, uma reportagem, e qualquer coisa que a gente leia e a gente pare para analisar depois, a gente percebe o quê? Que aquilo transformou a gente, né? Então, por exemplo, antes dessa apresentação, nós éramos uma pessoa, tínhamos tais pensamentos, e a partir das contribuições de cada um, a partir das reflexões de cada um, a gente sai daqui vendo outras reflexões, vendo outros mundos, porque cada cabeça é um mundo, cada olhar é um mundo, né? Então, a gente percebe que assim como a literatura ela humaniza as pessoas, ela também transforma os pensamentos e a gente espera que seja para melhor, né? Porque a partir desse trabalho a gente vai percebendo os pontos chaves da obra, sabe? E aí a gente também percebe muito em Laura outro fator que eu me lembrei agora é a da sua culpabilização, a culpabilização do seu ser, porque ela se como se ela vivesse presa, aprisionada na sua mente, em que eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não fizer, não está sendo eu. E eu, para ser eu, preciso fazer tal coisa, porque é o que está sendo imposto, né? Então, isso acontece muito com as pessoas. Ah, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro, não sou eu. Não sou eu que eu tenho que viver naquele automático, naquela correria. Então, tem muitas essas questões da nossa mente. Porque a nossa mente, ao mesmo tempo que ela liberta, ela também aprisiona. E não precisamos ter uma pessoa ali dizendo, ai, eu vou te prender. Nossa mente faz esse papel. Nossa mente, quando é colocado dizeres errados, faz esse papel. E aí, como foi colocado lá, quando Laura se internou, como foi colocado naquela época, pela sociedade, tudo isso entra em questão da personalidade, da identidade de Laura, que ela queria construir, mas que ela olhava todo dia e não conseguia. Apenas se sentia uma pessoa cansada, né? Então, resumindo aqui, o que se pode aprender com os textos literários é justamente isso que já foi falado por Marina, por Girlane, por Joyce, por Raniele, é justamente a humanização, a transformação dos nossos seres, né? Porque se, por exemplo, a gente pegar um aluno de escola pública que não tem acesso à literatura e ele começa a ter acesso, será que a vida dele não será transformada? Pode passar o slide, por favor? No campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da interpretação. A cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade, mas não em toda a plenitude, porque virão outras culturas que a verão e a compreenderão ainda mais, aos olhos da outra cultura. Um sentido só revela as profundezas encontrando e contratando o outro, o sentido do outro. Entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o fechamento unilateral desses sentidos, dessas culturas. Colocamos para a cultura do outro novas questões que ela mesma não se colocava. Nela, procuramos respostas a essas questões. E a cultura do outro nos responde, revelando-nos seus novos aspectos, novas profundezas do sentido. Se levantar nossas questões, não podemos compreender nada do outro, do alheio. Nesse encontro dialógico de duas culturas, elas não se fundem nem se confundem. Cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente. Ou seja, quando o Bakhtin ele vai falar em relação à plenitude e à profundidade, em relação a culturas,
novas culturas que virão, e o olhar que cada cultura tem, a gente percebe um exemplo de... Existem vários discursos em que a gente conhece, existem vários dizeres que a gente conhece, mas que a gente não deixa de pensar da nossa forma. Mas quando a gente lê, a gente só tem a acrescentar. Da mesma forma, quando a gente lê uma obra literária, a gente passa a ter uma percepção, a ter uma visão daquela obra, e a gente começa a perceber nossa visão sobre aquilo, sobre aquele determinado assunto, que muitas vezes vai se ampliar, como ele mesmo fala, né? Mas cada um tem a sua integridade, cada um tem a sua plenitude, mas eles se enriquecem mutuamente. Por quê? Porque um sempre vai complementar o outro. Pode ser discordando, pode ser concordando, pode ser se ajudando, mas sempre há um complemento ali, sempre há um enriquecimento daquilo, né? Deixa eu ver mais. E aí também fala que revela novos aspectos, novas profundezas do sentido. E aí a gente trazendo novamente para o conto, a gente percebe que Laura, ela via na vida algo sem sentido, né? E a partir da Rosa, ela começou a perceber os sentidos dela, a perceber como a vida dela era e a ver que ali não bastava, como Ronelli leu, como um trem que partira, né? Então, é a partir disso que a gente percebe os sentidos que a gente traz consigo mesmo, os sentidos que a gente observa num conto, observa numa obra, a pluralidade dessa obra, né? A literatura, ela corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual, tanto no nível quanto no outro. Ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. E aí Cândido ele vem nos mostrar esse quê humanizador da literatura, né? A literatura ela nos proporciona mostrar os nossos sentimentos, ela proporciona que a gente coloque ali a nossa visão de mundo, proporciona que a gente critique, com que a gente reflita, com que a gente se auto-humanize e humanize o outro, porque muitas vezes o que a gente vive, o que a gente fala, não cabe ao que a gente sente, ao que a gente enxerga. E aí a gente coloca no papel, como Clarice Lispector, né? Ela escreve muito pela palavra e sobre a palavra. Ela tem essa questão de humanizar mesmo, porque Clarice, ela diz que perguntaram a Clarice por que você escreve, e ela foi e respondeu, por que você bebe água? Porque a literatura é isso. Para Clarice, a literatura era algo necessário, ela necessitava colocar no papel aquilo que ela passava, aquilo que ela sentia. Porque Clarice, ela tem esse dom de exprimir dentro da literatura dela, dentro da escrita dela, tudo que ela vivenciava, tudo que ela sentia, tudo que ela passava. E aí, quando ela não estava escrevendo, ela mesma disse em uma entrevista que quando ela não escreve, ela está morta. Por quê? Porque a literatura para ela é vida. A literatura, ela tem esse poder de mostrar o que é a vida, né? O que a vida é além além da venda social que a gente tem, porque nós estamos sempre vendados ao que a sociedade nos coloca, ao que a sociedade ela nos permite viver. E a literatura, ela ultrapassa esses limites sociais, ela ultrapassa esses limites de imposição. A literatura, ela nos possibilita ser outra pessoa, além da pessoa que a gente é socialmente. Ela humaniza verdadeiramente. Assim como se nós pegarmos um aluno de uma escola pública, por exemplo,
e esse aluno nunca tenha tido contato com a literatura. A partir do momento que ele vai tendo esse contato com a literatura, que ele vai passando a refletir sobre as questões sociais, sobre as questões pessoais, sobre as questões sentimentais, ele passa a se tornar outro e ele passa a ter uma nova visão de mundo que ele não tinha, porque a literatura ela tem esse poder de humanizar. Nessa citação também tem uma parte a ser destacada, né? A literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão e a mutilação espiritual. No texto de Cândido, ele deixa bem claro isso. E o que foi colocado na nossa introdução, né? Que as pessoas pregam muito por direitos. Mas e a literatura? Por que ela não deveria ser um direito, né? Da mesma forma que Clarice, ela traz isso, a importância da literatura para as pessoas, Antônio Cândido também traz isso. E ele mostra em seus textos que a literatura, ela vai transformar as pessoas a partir do seu uso, a partir da sua construção, a partir dos seus ensinamentos. E aí, ela pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, porque, por exemplo, quando o Ramelli traz à tona um aluno de escola pública, a gente tem que ver muitas questões ligadas a ele. Vamos imaginar que ele é um aluno de escola pública, que a família dele não está em casa e precisa trabalhar para sobreviver, e que ele tem que cuidar dos irmãos, por exemplo. Ele é o maior da casa. Então, ele vai ter tempo de ler um texto de literatura, ele vai ter tempo de parar um pouquinho para descobrir esse instrumento? Não, ele não vai ter tempo. Mas por quê? Porque existe uma grande miséria, né? Que enquanto a economia do Brasil sobe, por exemplo, muita gente decai cada vez mais. Quanto mais os bens sobem, mais a miséria também sobe para aquelas classes menos favorecidas. E aí aquelas classes que já não têm tanto acesso à literatura, cada vez mais vai ser escasso, cada vez mais vai ter menos acesso a essa literatura, né? E aí, como desmascarar? É com a educação, é com a literatura, é com a arte, é com história, é com as letras e com outras diversas disciplinas. É com isso que a gente vai desmascarar e a gente vai passar a ver nosso lugar no mundo. Porque, por exemplo, hoje a gente trouxe muito a reivindicação pelos direitos das mulheres na obra que fala, né, no conto, sobre a imitação da rosa. Bom, as nossas considerações finais, eu acho importante que cada um dê o seu parecer, né, sobre o que traz de consideração sobre os nossos estudos, tanto em Clarice quanto em Cândido. E eu vou tentar fazer uma relação para poder dar as minhas considerações finais, que é que Clarice, ela vem nos dizer, Cândido, ele vem nos dizer que a partir do momento que você fabula, que você é criança, você está ali criando coisas na sua cabeça, você está fazendo literatura. Clarice, ela já fazia literatura desde criança. Antes de sua primeira obra, antes de seu primeiro texto ser publicado, ela já fazia literatura por ela fabular. E nós também temos esse poder de fazer a literatura, porque a literatura está dentro de nós. Porém, a leitura literária é algo que deve ser apresentado para nós. Muitas pessoas elas não têm essa apresentação da literatura para eles, e isso não significa que essas pessoas não façam literatura, porque a literatura é algo que está no nosso cotidiano. Um sonho que nós temos durante a noite não entendemos é uma literatura. Um sonho que você tem durante o momento que você está acordado é literatura, porque tudo aquilo que reflete o seu imaginário, que traz essas questões sociais, tudo que você vai criando no seu pensamento é literatura. E aí eu trago a consideração de que a literatura ela tem esse poder humanizador, como Cândido afirma, ela humaniza. Clarice, ela é uma inspiração, ela é uma mulher que humaniza através da literatura dela, e nós, como futuras docentes, pretendemos, né, levar isso para os nossos alunos, mostrar aos nossos alunos o poder que a literatura tem, que a literatura não é... Porque alguns alunos, algumas pessoas consideram a literatura algo como chata, não vou ler isso porque eu não gosto, não sei o quê. Porém, isso vem mudando em nossa sociedade, né? A sociedade dela vem enxergando a literatura com outros olhares,
com olhares mais bonitos, com olhares mais significativos, e nós, como professores, nós devemos mostrar para os nossos alunos o poder que essa literatura tem de humanizar, e eles, os nossos alunos, né, como pessoas responsivas, eles mostrarem para a sociedade que eles também têm esse poder de fazer literatura e de humanizar de humanizar e de ser humanizado por essa literatura, né? É esse questionamento que eu trago, essa reflexão que eu trago, é de mostrar que a literatura, tanto de Clarice quanto de outros autores, assim como Cândido afirma, ela tem esse poder humanizador e de nos fazer refletir sobre o que é que nós vivemos, tanto pessoalmente, quanto socialmente e espiritualmente. É isso. Passo a palavra para os meus colegas. Eu gostaria de, ao finalizar, falar um pouquinho sobre a realidade, mas, assim, pessoal mesmo, considerações sobre esse trabalho. É um bom exemplo, acredito que somos nós, não sei se é o caso de todas as minhas colegas, mas eu, por exemplo, antes de entrar na faculdade, não tive acesso a alguns tipos de literaturas, não por não poder ter acesso, mas porque também se trata de uma questão de apresentação. O contexto social em que eu vivia, né, como o Bakhtin fala, o contexto social, aquilo que você vive vai influenciar, as suas leituras vai influenciar, e a minha realidade também. Então, se eu não tenho acesso a tais literaturas, como é que eu vou aprender, né? Como é que eu vou olhar algumas situações de um modo ativo, de um modo crítico, trazendo o que Bakhtin fala? Estou querendo dizer o seguinte, fazendo uma pequena comparação com a faculdade, certo? Com a universidade. É que quando nós somos apresentados à literatura de uma forma diferente, né? Abre novos horizontes, né? Uma nova visão, como já foi falado, um novo olhar. Acabamos pensando, refletindo sobre algumas situações que antes a gente vivenciava e via de uma forma e na universidade nós vivemos de outra. Isso aconteceu comigo. Por que isso aconteceu? Porque eu passei a ter acesso à literatura. Me foram apresentados, certo? Me foi apresentada literatura de uma maneira que quando eu estudava um ensino fundamental, um ensino médio, não era apresentada a mim. Então, a partir do momento que nós temos acesso à literatura, nós somos transformados, porque ela tem esse poder, como eu acho que foi Raniele que falou, Vitória também, de humanizar, né, de transformar. Então, a gente deixa aqui nossas considerações sobre o trabalho, tanto iniciais quanto finais, e o questionamento de o porquê a literatura não ser um direito para todos, como a educação, a saúde e a alimentação deveria ser e não são, né? Assim, finalizamos o nosso trabalho, que é nossas referências, que é notas sobre literatura, cultura e ciências humanas de Bakhtin, vários escritos de Cândido e o livro Laços de Família de Lispector.